E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 5 materinhas para você ficar bem informado. Japonês, é domingo, você tá trabalhando, por quê? Tem saído tanta atualização do Trump que eu não dou conta, tá? Então, saiu algumas em relação ao governo japonês que eu já preciso soltar, porque se o Trump soltar mais atualização, né, já no próximo dia, eu me lasco. Aí fica a matéria sem, como é que fala assim, sem soltar para você, sem para você ficar sabendo realmente o que está acontecendo. Que tem muita safadeza? Tem muita safadeza, tá? Só que tem muita previsão que eu tinha feito e ela está se concretizando, tá? De novo, tá? Então vamos aqui. A pauta do dia. Pequena quantidade do primeiro estoque do arroz liberado chegou aos varejistas. Beleza, não há problema, tá? Mas é muito pequeno, tá? Então isso aí ajudou a, como é que se fala, a diminuir o preço do arroz no Japão? Não. Por quê? Eu vou trazer isso para você. Japão está considerando concessões da soja, arroz, carne e outros, tá? Por que eu estou querendo trazer isso? Porque isso aqui vai azedar o acordo comercial que o Japão fez com o Brasil. Simples assim, tá? Não tem muito chora me dói. Porque o Japão, ele é consumista, mas até um certo tanto, tá? Porque tem a medida protecionista também, e nisso pode ser que dê problema, tá? Para poder trazer muitos produtos por lá para cá, sem dar problemas para os produtores locais. E nisso você já sabe, né? O Japão está considerando simplificar as inspeções para importação de carro. Pode ser que ajude? Pra caramba. O primeiro-ministro Ishiba se reúne com o ministro que foi lá nos Estados Unidos fazendo negociações, o Akazawa. Aí aqui outra reportagem falando sobre a parte agrícola de importação, só que aqui eles já vão um pouquinho além, tá? Por que disso? Tem aquela ideia que eu falei, que é do protecionismo japonês em relação aos outros produtos, e é isso que eu vou trazer para você, que aqui fala um pouco melhor. E nisso você já sabe que dependendo, essa primeira rodada de negociação pode ser que não fique muito boa. Não dê muito certo para o Japão, tá? Mas vamos lá. Tempos atrás, quando teve o leilão, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu tinha feito 2 prospectos. E um deles era o quê? Que quem comprasse o arroz, soltaria o arroz tão devagar no mercado que não abaixaria os preços. E foi o que aconteceu. E o governo japonês já está chiando por causa disso. Então você vê que eu havia feito uma previsão e essa previsão se concretizou. Mas por que disso? Por causa da forma que eles fecharam o leilão. Estava totalmente, como é que fala assim, fechado. Não tinha como as pessoas verem quem que estava dando os lances, quanto estavam os lances e etc. Então a forma que foi feito, estava tudo muito, como é que fala assim, obscuro. Estava muito complicado. Tá? Por isso que eu falo para você, se você quer realmente saber as notícias aqui do Japão, da forma que ela está, que o Japão está sem firula, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Mas vamos lá. O governo japonês está culpando os problemas logísticos pela quantidade lamentável de pequena quantidade de arroz estocado que chegou aos pontos de venda. Não culpe problemas logísticos. Todo mundo sabe que a logística do Japão ela é impecável. Olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas reclamar da logística do Japão é muito difícil dar um problema. Muito difícil mesmo. Eu, pelo menos, assim, eu nunca tive grandes problemas com logística. Praticamente eu só tive um problema uma vez com a Kuroneko, que quando eu estava acompanhando o rastreamento, foi quando eu comprei meu PlayStation 5. Eles tinham declarado que eles tinham entregue o PlayStation e eles não entregaram. Aí eu fui correndo na Kuroneko. Eu falei, vocês falaram que entregaram, mas eu não recebi. Que sacanagem é essa? Não deu uma hora, estava na porta da minha casa. Então por isso que eu falo para vocês, assim, você tem problemas logísticos? Existe problemas, mas é muito difícil acontecer. E olha que eu já moro há muitos anos no Japão. E esse foi o primeiro
primeiro problema de logística que eu tive, né? Há mais de não sei quantos anos aí, tá? Então é complicado pra caramba, mas continuando aqui. O Ministério da Fazenda divulgou suas conclusões sobre a primeira venda do arroz estocado. Cerca de 142 mil toneladas do arroz estocadas foram liberadas no primeiro leilão realizado entre 10 e 12 de março. Mas o estudo do Ministério descobriu que apenas 426 toneladas, ou seja, 0,3%, chegaram aos supermercados e outros pontos de venda até o dia 30 de março. É aquilo que eu falei. Tava na cara que ia acontecer um negócio desse, da forma que foi feito o leilão. Tá? Então você vê que o governo japonês faz as coisas tudo escondidas, depois ele quer transparência. É difícil pra caramba. Tá? A liberação do arroz estocado não teve o efeito pretendido de manter os preços baixos do arroz no varejo e devido ao atraso nas remessas desses pontos de venda devido à escassez de caminhões de entrega. Conversa fiada. Tá? Porque eles tiveram um tempo hábil muito grande para escoar isso para o mercado. É aquilo que eu havia falado. Que eles poderiam esconder isso e soltar isso a muito pouco, ao ponto de não diminuir a quantidade de arroz no mercado para dar essa queda. E foi o que aconteceu. Por isso que eu falei que o governo ele pode soltar o quanto que ele quiser, mas se os varejistas prenderem o arroz, não vai acontecer nada. Vai continuar a mesma porqueira, vai continuar o arroz, vai continuar subindo. E tem muitas empresas, muitos restaurantes que estão comprando também. Então, dependendo, se o dono do restaurante ali, o dono da empresa, né, no caso da cadeia alimentícia ali, ele tiver contatos diretos com quem comprou o arroz do leilão ali, ele consegue comprar primeiro, estoca tudo e vai sobrar muito pouco arroz. Por quê? Para poder soltar nos supermercados e outros locais. Então o preço de venda não vai cair. Tanto que, depois que eu coloquei aquela matéria sobre o arroz contaminado de cádmio, saiu uma outra atualização. Tá? Tanto que houve cadeias de restaurantes que compraram aquele arroz. E aquele arroz estava sendo servido nos restaurantes, aquele arroz contaminado com cádmio. E aí? Porque a priori, tá, de início, quem vai comer aquilo ali não vai fazer mal. Só que aquele, como é que fala assim? Aquilo ele vai se acumulando no organismo. Ele não é expelido. Aí a hora que vai fazendo acúmulo daquela substância no organismo, aí é a hora que depois explode o can. Que eu não posso falar aqui por causa do YouTube, não deixo. E nisso dá problema. Mas você vê que ao longo do tempo, não é assim de uma vez, comeu, pá, passou mal. Esse tipo de envenenamento é diferente. Tá? Os distribuidores receberam apenas 4.071 toneladas, ou cerca de 3% do primeiro lote alcançado no leilão. Desse total, 2.761 toneladas foram posteriormente vendidas a atacadistas. É aquilo que eu falei. Tá? Então você vê que tem locais que estão comprando, já estoca ali e depois não repassa. Então é complicado. As autoridades do Ministério da Fazenda disseram que não houve gargalos óbvios. Se não houve gargalo, era para ter despejado. Se não houve o despejo do arroz no mercado, o que foi? Prenderam. Né? Não há outra, como é que se fala assim? Outra desculpa para isso. Os distribuidores só acrescentaram cerca de 1.000 ienes, no caso $7, por saco de 60 quilos do alimento, básico ao valor que pagaram ao Ministério da Fazenda para adquirir o grão estocado. Então você vê que se eles colocaram só isso, por 60 quilos, então se você compra saco de 10, você pega esses 60, divide por 10, você tem que ver que o acréscimo tem que ser muito menor, muito baixo. Tá? Então o aumento do arroz não deveria ter acontecido, mas você vê que está acontecendo. Por causa desse tipo de coisa. Então eles compraram barato do governo e estão revendendo caro. Prática de mercado. Tá? Isso aí está errado? Entre aspas, não. É prática de mercado. Só que o governo não colocou nenhuma cláusula, até onde que eu vi, nenhuma cláusula de contratual falando, você tem que soltar o troço de uma vez, assim. O governo simplesmente ele só vendeu. E aí?
Ainda fez aquele leilão totalmente fechado. Então o erro começou com o governo japonês. Enquanto os atacadistas pagavam 22.402 ienes sem impostos aos distribuidores, os varejistas pagavam 34.114 ienes por 60 quilos de arroz. Então ele fala que os distribuidores colocaram cerca de 1.000 ienes, só que está dando mais de 12 mil. Tá? Você vê que está dando mais de 12 mil de diferença. O custo mais alto era para cobrir a moagem e outras despesas. Então você vê que de um intermediador para outro, você vê que o preço estava subindo mais de 10 mil ienes. Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada nesse meio aqui. Então você vê que o governo está envolvido em muita coisa errada. Então você vê que acabei de te mostrar que está havendo diferença de 12 mil ienes de um intermediador para o outro. E ao mesmo tempo, o preço de março representou um aumento de 10.448 ienes em relação a março de 2024, um aumento de 68%. Isso significa que era mais difícil os consumidores comuns perceberem, né, que o preço do arroz havia caído. O arroz não caiu nada, o preço muito pelo contrário, ele continua subindo. Tá? Então você vê que tem muita coisa errada no Japão, tem muita coisa errada. Você vê que o próprio governo japonês ele é conivente com isso. Então é muito complicado esse ponto. Né? Então vamos pular de matéria aqui. Só um minuto, eu preciso realmente... dar uma suadinha no nariz aqui, porque o cafum tá pegando, tá? Realmente, me desculpe. Vamos lá. O Japão está considerando aumentar suas importações de soja e arroz como uma concessão nas negociações comerciais com os Estados Unidos, né, sobre as tarifas abrangentes em relação ao Donald Trump, informou o jornal Yomiuri. Como isso, você já sabe, né? Se o Japão fechou contrato com o Brasil, contrato que eu falo assim, parte comercial entre os dois países, isso vai azedar para o Brasil. O Brasil vai vender menos para o Japão. Tá? Porque de início agora o Japão vai dar prioridade para os Estados Unidos. Então nisso vai dar problema para os produtores brasileiros ali, né? Então você vê que com essa medida que o Trump está fazendo, é aquilo que eu já havia explicado antes. Né? Que os Estados Unidos ele não está fazendo medidas agora só para esses 4 anos, é para o longo dos tempos. E nisso vai azedar a China também. Só que nisso está azedando outros, como é que se fala assim, outros países também, por causa desse problema da barreira não tarifária. Por isso que eu quis que você aprendesse muito bem sobre o que é as barreiras não tarifárias. No vídeo passado eu expliquei o porquê. Se você não entende o que é barreiras não tarifárias, não entendeu, assista o vídeo anterior a esse. Tá? Porque ali eu expliquei muito, muito detalhado a questão das barreiras não tarifárias. Porque é isso aqui que vai pegar daqui para frente. Com a ofensiva comercial de Trump agitando os mercados e alimentando temores de recessão, o Japão está tentando rever as tarifas recíprocas do presidente americano e outras taxas impostas ao Japão, juntamente com dezenas de países. Mas por enquanto, tá, a negociação está girando nas tarifas recíprocas. Os carros já degringolaram. Se eles vão conseguir colocar a tarifa dos carros no meio disso, será nas próximas negociações. Porque nessa negociação que teve não foi colocado os carros, tá? Então, para quem trabalha na parte de autopeças, não existe por enquanto, tá, um sinal, uma luz no fim do túnel para as autopeças e montadoras. Nós estamos falando de outros produtos agora. Na primeira rodada de negociações bilaterais, os negociadores americanos mencionaram automóveis e arroz como áreas onde, segundo eles, Tóquio impõe barreiras de mercado, a barreira não tarifária. Tá? E exigiram que o Japão importasse mais carne. Você viu que o Lula veio aqui no Japão, ele fechou contrato com o Japão, né?
aqueles contratos bilaterais entre países. Só que se o Japão comprar mais carne americana, vai azedar para o Brasil. Então você vê que o que o Trump está fazendo? Praticamente ele está forçando os outros países a fecharem contrato, só que nisso dá problema com os outros países. E nessa brincadeira toda, como muitos dos contratos não é vazados, não dá para saber até onde vai dar para salvar ou não. E nisso vai prejudicar muitos produtores, principalmente brasileiros. Tá? Olha só. Como os Estados Unidos, que o Japão importasse mais carnes, produtos à base de peixe e batatas, disseram no jornal, sem dizer as fontes das informações. Aquilo que eu já tinha trago bem antes. Foi quando vazou, tá? E eu trouxe para você, já para você ficar ciente. O gabinete do Japão, né, não pode ser contatado imediatamente para comentar. Essas barreiras comerciais são citadas em um relatório anual descrito pelo representante comercial americano. A mídia japonesa destacou uma foto, né, não trouxe essa foto aqui, mas estava na matéria que eu gravei, de um relatório com mais de 400 páginas durante a negociação americana. Produtos japoneses importados para os Estados Unidos foram atingidos com impostos de 24%, tá? Embora essas taxas com maior tarifas, né, em relação ao Trump haviam sido suspensas por 90 dias, então caiu de 24 para 10. Uma taxa universal de 10% permanece em vigor, assim como um imposto de 25% sobre os carros, aço e alumínio. Aí o Trump também criticou o Japão por ele dizer, pelo que ele disse, ser uma tarifa de 700% sobre o arroz. Eu já expliquei aqui também no canal porque. Por isso que eu falo para você, se você não entende essas coisas, né, mas quer ficar bem informado, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho, porque essas coisas eu explico aqui no canal e eu já expliquei em outro vídeo, não vou explicar nesse, mas já foi explicado. Tá? Então por isso que eu falo que as pessoas que assistem o canal, que elas ficam muito bem informadas nesse ponto, principalmente da parte de economia e geopolítica. Resta saber se o governo republicano Trump se concentrará no arroz, já que as exportações para o Japão vêm da Califórnia, né, que é um estado de tendência democrata, mas isso aí canquenai. Tá? Como é que eu falo assim? Isso não tem nada a ver, já que é uma corrida para produtos americanos. Tá? Isso aí tira essa parte, como é que se fala, de política, porque se essa parte de política não entra. Tá? Isso aí são parte para bens, é coisa diferente. Vamos pular de matéria aqui. Só um minuto. O governo está se mobilizando para simplificar os procedimentos de inspeção de carros americanos enviados ao Japão para venda, a fim de evitar as críticas do governo Trump de que o Japão impede o acesso ao mercado automotivo por meio de barreiras não tarifárias. Eu vi aqui a palavra de novo, barreiras não tarifárias. Por isso que eu quis que você aprendesse muito bem o que eram barreiras não tarifárias. Se você não aprendeu, assista o vídeo anterior, por favor. A medida ocorre após o presidente Trump decidir impor ao Japão uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis. Tá? Aí nisso caiu, tá para 10 agora nesses 90 dias. Então, se não chegar a nenhum consenso nesses 90 dias, volta para 25. Tá? Só que sobre os produtos, né? No caso, importações continuam 25, tá? Sobre os outros produtos. A questão das barreiras não tarifárias foi levantada mais uma vez durante as negociações de Washington, né, com o ministro aqui do Japão, Akazawa. Só para dar uma resumida na matéria. De acordo com várias fontes governamentais, uma questão que está sendo considerada é um processo simplificado das inspeções de segurança dos carros para os carros americanos quando eles entram no Japão. Os Estados Unidos reclamam há muito tempo sobre as inspeções, pois os veículos norte-americanos já passaram por verificações rigorosas sobre emissões de automóveis e outras coisas nos Estados Unidos já. Então basicamente chegaria bateria que já deveria entrar e não entra. Tá? Uma opção que está sendo considerada pelas autoridades governamentais é a estrutura atual em vigor,
para as montadoras europeias. Japão e Europa operam um processo simplificado com um conjunto comum de itens de inspeção. Você vê que eu dou essa pausa assim falando por causa do quê? Para gente poder respirar, porque ó, o nariz está congestionado por causa do problema alérgico do Cafum. Tá bravo esses dias. Me desculpe realmente, mas aí. As autoridades agora estão ponderando se tal sistema, embora não na mesma escala do que existe na Europa, poderia ser estabelecido para os veículos americanos. Trump também citou setores onde barreiras não tarifárias impedem os produtos americanos no mercado japonês, incluindo produtos agrícolas como arroz e carne bovina. Então você vê que isso está sendo batendo muito. E nessa brincadeira você já sabe que vai atrapalhar a vida. Tá? Por isso que se a gente parar para ver aqui, tá? Vamos olhar como um olhar de investidores agora. Eu sei que muita gente não gosta disso, que muita gente não sabe investir, ou não quer saber de investimento. Mas verdade seja dita. Eu que sou investidor, você que é investidor, por exemplo, se a gente pegar essas falas aqui, já dá para ter uma noção de futuro do que vai crescer lá na frente. Tá? Então se você for investir, tá? Só uma dica, não é dica de investimento, mas para você ficar de olho. Essa dica é para você ficar de olho. Empresas no Japão de logística que fazem commodities nessa parte. Nos Estados Unidos, empresas que fazem, tanto as empresas exportadoras como as empresas que fazem a logística. Fica de olho nisso, que pode ser que dê uma melhorada. No Brasil, em contrapartida, toma cuidado com empresas que fazem exportação de carne para o Japão, que pode ser que dê uma caída, né, futuramente por causa desse tipo de coisa. Tá? Então vai dar uma dança das cadeiras no futuro, na parte da renda variável, vai. Porque os Estados Unidos está metendo o dedo ali. Ele está atrapalhando muito acordo comercial entre países. Porque ele quer que os produtos dele sejam escoados. Isso é fato. Não adianta nada ele reindustrializar os Estados Unidos se ele não tem para quem vender. Só que nisso o que acontece? Ele vai azedar todos os outros países. Principalmente China. Por que você acha que ele bate muito de frente com a China? Por causa desse tipo de coisa. Porque a China praticamente ele tem comércio, pelo que eu vi do mapa mundi de comércio da China, praticamente a China já tem 94, 95% de todo o mapa mundi em comércio, enquanto os Estados Unidos é uma fatia muito pequena. Eu não lembro quanto que é, como é que se fala agora, o tanto que ele faz comércio. O que ele compra é diferente, mas para que ele venda é outra coisa. Então nisso está dando toda a diferença. Então quem puder, tiver dúvida do que eu estou falando, procure esse mapa mundi em relação a comércio, né, das vendas da China e das vendas dos americanos. Pra você ver só a diferença que é brutal. Além disso, fontes governamentais disseram que as autoridades de Tóquio não ouviram nada dos seus colegas do Departamento Americano de Defesa, que indicando que Trump não deu instruções diretas para investigar sobre o assunto. No caso dos gastos, tá? Tanto que os gastos com defesa, tanto que o Japão quer separar isso nessas negociações. Tá? Mas dado o seu estilo pouco ortodoxo de se concentrar repentinamente em novas questões, Trump poderia a qualquer momento ordenar que seus subordinados burocráticos aumentassem o financiamento das bases americanas no Japão durante as negociações sobre as tarifas. Sim, com certeza isso vai acontecer. Tá? Porque o que aconteceu agora, não houve negociação. Os Estados Unidos só soltou as demandas. Praticamente falou assim, não, nós vamos fazer isso aqui. Não, houve as demandas. Os Estados Unidos só falou assim, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O que você vai poder fazer por mim? Aí é a hora que o Japão vai dar o seu lance. Então, eu posso fazer isso, 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 isso. Aí eles vão parar e deliberar. Aí na terceira rodada, né, se tiver tudo bem na terceira rodada, pode ser que já feche. Ou eles vão refinar aqueles pontos que não estão legais ainda para os americanos. Os americanos vão pegar pesado? Vão, com certeza. Tá? Não tem muito o que fazer. Tá? Então vamos para pulando de matéria.
午後、総理大臣公邸に戻った石破総理大臣は、赤澤経済再生担当大臣と改めて会談し、林官房長官のほか、外務省や経済産業省の幹部らも同席しました。会談では、アメリカ側から要求があった内容について、細かな言葉遣いも含めて詳しく分析するとともに、今月中の実施を目指す次回の交渉に向けて、双方の歩み寄りにつnaがる分野を見出せるよう準備を進めていくことを確認しました。Tá bom, tia, senão você me quebra as pernas, mas vamos lá. Em relação às medidas tarifárias dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Ishiba se reuniu, né, com o ministro da revitalização, que foi lá nos Estados Unidos negociar. Então o primeiro-ministro, né, confirmou que vai continuar a fazer os preparativos para a próxima rodada de negociações, a fim de encontrar áreas em que ambos possam levar a um acordo. Então vocês viram que aquela ideia de ficar falando, o Japão fez isso, o Japão fez aquilo, no comércio, no passado não rola mais. Você vê que os americanos não deram nem ouvidos. Por isso que eu falo que o Japão nesse ponto, eles têm um ego dessa altura, tá? Que eles estão achando que eles ainda estão, como é que se fala assim, estão na crista da onda, e não estão mais. Coisas que eles fizeram no passado, em outras, como é que se fala assim, em outros regimes presidenciais, não vale para esse, porque o que o Trump quer é que valha para o Trump, não que valha, que ficou valendo para o Biden, para o Obama e para o Bush. Não vale, tem que valer aqui agora. E é isso que os japoneses ainda não entenderam. Esse é o grande problema, os caras são bem cabeçudos, né? Então o primeiro-ministro Ishiba se encontrou, né, novamente com o ministro da Revitalização Econômica Akazawa, né, após concluir as primeiras negociações entre Japão e Estados Unidos na residência oficial do primeiro-ministro. E o secretário-chefe do gabinete Hayashi, bem como altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores, da Economia, Comércio e Indústria também estiveram presentes. Durante a reunião, as demandas feitas pelo lado americano foram analisadas em detalhes, incluindo a redação precisa, e os dois lados confirmaram que continuarão os preparativos para encontrar as áreas que levem a um acordo para ambos os lados na próxima rodada de negociações, aquilo que eu expliquei. Só que agora é o que o Japão vai apresentar. Então, se o Japão não apresentar nada de bom, não vai fechar negócio. Que praticamente o fechamento de negócio será na terceira rodada, tá? Porque agora os Estados Unidos ele vai pegar, ele vai analisar, a não ser que os caras já tenham os americanos já tenham alguma coisa em mente. Se o que eles tiverem já em mente, programado, o Japão apresentar, pode ser que feche já nessa segunda rodada. Mas se não chegar nem perto, esquece, o troço vai longe ainda. Porque os americanos eles já têm mais ou menos uma ideia na cabeça. Isso com certeza. Tá? O Scott Bessent lá e outros, o Greer, né, ele tem já uma ideia do que ele quer para o Japão, para poder expandir o mercado americano. Só que nisso tem que ver se o Japão está disposto a chegar nessa concessão. Tá? Após a reunião, Akazawa disse aos repórteres, revisei com o primeiro-ministro Ishiba, né, o que o Trump realmente disse, incluindo as palavras precisas. Analisamos cuidadosamente o que o presidente e os membros do gabinete disseram e suas intenções. Então, ele disse, discutimos detalhadamente a importância de cada tópico para os Estados Unidos, as prioridades e o conteúdo específico. E quais preparativos podemos fazer da nossa parte para garantir um relacionamento vantajoso para todos. Por isso que eu já havia explicado em outros vídeos. Não adiantava nada o Japão fazer igual o Vietnã. Que o Vietnã já chegou, ligou para os Estados Unidos e falou, eu vou zerar a alíquota. Isso para os Estados Unidos é totalmente vantajoso. Só que para o Vietnã vai ser um desastre. Porque ele vai deixar de recolher, como é que se fala, impostos ali. E o que acontece? Os Estados Unidos vai inundar como é que se fala, o Vietnã com os produtos deles, e nisso vai dar problema para os produtores locais, né? Então, protecionismo 0, desespero 10.
Então por isso que não pode, você tem que escutar. Parte da negociação, escuta primeiro, antes de tomar qualquer passo. Porque em cima disso aí você pode, em vez de chegar num ganha-ganha, 50-50, o famoso 50-50, não vai ter nada. Tá? Só um lado vai ganhar. Então isso aí, como fala, é muita burrice. Tá? Isso é problema estratégico. Né? Na coletiva de imprensa na província de Ota, o ministro das Relações Exteriores e o ataque afirmou: o Japão não deve estar sujeito às tarifas adicionais ou recíprocas. Você vê que o ego do cara continua lá em cima ainda, né? É tenso. Mas presta bem atenção aqui. Mas os danos na indústria automobilística, em particular, são extremamente graves. É isso que eu já venho tentando alertar há muito tempo. Visto que ela é a espinha dorsal da indústria manufatureira, devemos apresentar uma proposta firme para abolir o máximo as tarifas sobre os automóveis. Então você vê que eles querem apresentar algo que ele faça diminuir o máximo essa tarifa de 25%. Então ele já tem noção que 100%, tirar 100% ali pelas falas dele, não vai ser possível. Até porque também, dependendo do que o Japão apresentar, pode ser não considerado suficiente para os Estados Unidos. E nisso você já sabe que a coisa não vai cair. Porque com a tarifa de 25% é muita coisa. Né? Sobre a insatisfação do presidente Trump durante a reunião com o ministro da revitalização aqui do Japão, né? Se as questões de segurança surgissem, acho que seguiriam um caminho diferente. A natureza da questão é diferente, expressando sua opinião que elas deveriam ser discutidas separadamente das tarifas e comércio. É a parte da defesa do Japão. Aí os partidos aqui, né, começaram, um deu um pitaco aqui, um outro deu um pitaco ali. Né? O presidente da Comissão de Assuntos Internos do Parlamento, né, do Partido Liberal Democrata ali, Sakamoto, discursou em Nagano e disse: as tarifas são o foco das atenções por um tempo, até o fim do feriado prolongado. O foco está em quando o primeiro-ministro Ishiba visitará os Estados Unidos novamente. Se ele for, acredito que ele conseguirá definir uma direção específica na reunião da cúpula, e quando ele retornar, terá que apresentar um relatório sobre seu retorno ao parlamento. Depois disso, o assunto será debatido na comissão do orçamento. Então você vê que os partidos aqui já não estão com muita, como é que se fala assim, esperança que isso vai ser feito rápido. Só que nisso vai travando a economia japonesa. Por isso que eu falo, né, já falei em outro vídeo e vou falar nisso também, que agora é questão de tempo. O Japão precisa agilizar isso, porque quanto mais tempo a economia dele travar, pior vai. Mais acúmulos de, como é que se fala assim, mais acúmulos de despesa, menos empregos, menos horas trabalhadas, menos impostos, menos arrecadações e etc. Então nisso a vida das pessoas vão ficando uma caca. Mas aquilo que eu sempre falei, entre o caos, no momento de caos, sempre tem aqueles vencedores. Tá? Tem gente que tem uma ideia nova para montar um negócio novo. Eu já não tenho esse tipo de ideia, mas eu tenho essa, como é que se fala assim, essa convicção, tá? Em analisar os dados, e nisso o que acontece? Dá para fazer investimentos futuros, para ganhar uma grana a mais com investimentos de renda variável. Só que é aquela velha história, né? Tem que ir com um pezinho também assim, com cuidado. Vai fazendo o famoso investimento de escadinha, porque como os mercados estão oscilando muito, você vê que tem dias que cai muito, e tem dias que começa a subir, mas depois despenca de novo. Então se você coloca tudo de uma vez, quando começa a dar essas quedas, né, de vários dias, você perde essa janela. Aí você perde a chance, no caso, de diminuir seu preço médio. Ah, japonês, o que é preço médio? Eu não posso explicar aqui, senão ia levar mais 1 hora de vídeo. Tá? Mas por isso que eu falo para você, estuda educação financeira, que você vai conseguir entender tudo isso que eu falo. Tá? De uma forma muito mais rápida, mais simples. E nisso deixa o vídeo muito mais dinâmico. Mas continuando aqui. O líder do Partido Democrático Constitucional, Noda, disse aos repórteres:
isso aqui, tá? Esse daqui é só um partido que é confiliado ao governo. Não é oposição, tá? Mas você vê que eles dão um pitaco deles ali, mas eles vão escutar, o governo vai escutar? Grande provavelmente não, tá? Mas vamos lá. Acredito que uma ampla gama de materiais de negociação aumentará. Então devemos responder criando uma equipe de elite que inclua pessoas com experiências não apenas em mineração e produtos manufaturados, mas também nos setores agrícola, florestal e pesqueiro. Em relação ao presidente Trump, dos carros americanos não estão sendo vendidos, ele disse: há muitos carros europeus circulando no Japão, mas isso se deve ao fato da posição do volante ter sido alterada para se adequar às especificações japonesas. Em comparação, os carros americanos são grandes demais, têm baixa eficiência de combustível e não se esforçam para se comercializar no Japão. O governo precisa explicar adequadamente por que eles não estão sendo vendidos. Você vê que aqui, nesse caso, esse político ele é um pouco mais sensato. Tá? Ele já chegou, ele já rasgou o verbo. Pá, o negócio é assim. Tá? Por isso que o negócio não está vendendo aqui. E quem mora no Japão deve saber que aqui no Japão tem, entre os arrozais ali, ou dentro do mesmo nos bairros, tem umas ruazinhas que é desse tamanho. O troço é pequeno mesmo, assim. Só passa um carro. Então, quando eles sempre colocam espelhos nas esquinas, por quê? Dependendo do local, o cara tem que dirigir olhando para aquele espelho. Porque se ele vê que está vindo um carro ali, dependendo, ele tem que parar em algum local que dá um pouco mais espaço para poder passar. Porque não passa os dois carros. E se entra, dependendo de um carro americano aqui, o cara não passa. Tá? O carro ali vai ter dificuldade de passar. É complicado pra caramba. Tá. Até os carros japoneses aqui, tá? Dependendo do local, se pegar um carro de placa branca, porque aqui no Japão nós temos dois tipos de carro. O carro de placa amarela, que ele é menor, o motor não chega a 1.0, ele chega a 660 cc, tá? Aí os de placa amarela é a potência maior, acima disso. Então você vê que os carros de placa amarela, igual que eu tenho, o imposto é mais barato, o carro é bem menor, tá? Não tem tanta potência. Então, dependendo da situação que você vai pegar, você vai subir o morro, você reza 10 Pai Nosso para ele poder subir, tá? É porque é complicado pra caramba. Mas nessas ruas pequenas, ele já passa, dependendo do local, com uma certa dificuldade. Imagina esses carros muito grandes, né? Mas vamos aqui, pulando de matéria. 石破総理大臣は初めての日米交渉を終え、昨日ワシントンから帰国した赤澤経済再生担当大臣と会談し、詳細な報告を受けるとともに今後の対応をめぐり意見を交わしました。次回の協議で具体的な前進が得られますよう、政府部内の検討、調整、これを加速するように私から指示を出したところでございます。テーマ Fala, meu filho. そういうものはかなりつかめたような感じはいたします。大統領が何を重視しておられるのか、それから参閣僚の方たちが何を重視しておられるのか、徹底的に精査をし、分析をして次の交渉を望みます。 Por que eu estou querendo trazer essa última matéria? Você vai ver que tem muitas informações que eu já falei antes. Só que nessa última matéria mostra o quê? Que o Japão não está disposto a fazer muitas concessões. E nisso vai acontecer o quê? Uma grande dificuldade de negociação. A não ser que deu uma mudada na cabeça do Ishiba, mas pelo menos até esse ponto dessa matéria aqui, o Ishiba não estava muito disposto a fazer grandes concessões. Mas vamos lá. O primeiro-ministro Ishiba se reuniu com o ministro da Reabilitação Econômica, né, Akazawa, tá? Então ele disse a repórteres, instruiu ao governo a acelerar as deliberações e a coordenação que os progressos concretos sejam feitos até a próxima reunião do gabinete. Akazawa disse, sinto que temos uma boa compreensão dos termos gerais, examinaremos, né, e analisaremos minuciosamente o que o Trump e os membros do gabinete valorizam. Então, abordaremos as próximas negociações, após analisar minuciosamente. De acordo com várias autoridades do governo durante a reunião,
né? Trump afirmou que os automóveis, a parte automotiva e os produtos agrícolas americanos não estão sendo vendidos no Japão e expressou sua intenção de reduzir o déficit comercial com o Japão a zero. Então o que acontece? Para diminuir o déficit, não é colocando imposto, tá? É tirando barreiras não tarifárias. Nesse ponto. Aí ele vai conseguir zerar o déficit. Enquanto o Japão não diminuir essas barreiras não tarifárias, a coisa não vai pegar. Tá? Por isso que eu falei que no vídeo passado a pessoa tinha que entender muito bem sobre barreiras não tarifárias, por isso que eu expliquei muito detalhado ali. Tá? Se você que está assistindo esse vídeo não sabe, não entendeu, eu sugiro que assista o vídeo passado, tá? que eu postei ali sobre as barreiras não tarifárias. Continuando aqui. Além disso, durante as negociações ministeriais, o lado americano instou o Japão a revisar seus padrões de segurança automotiva. Ele listou a carne, né, arroz, carne, batatas e outros produtos agrícolas como itens de interesse, que é para comprar dos americanos para vender no Japão. É isso que eu falei, que dependendo vai azedar para o lado brasileiro. Tá? Nesse ponto. O governo japonês acredita que há uma possibilidade de que os aumentos de importações de automóveis e produtos agrícolas sejam discutidos no futuro. Isso com certeza. Olha, presta bem atenção nessa parte aqui. O governo não fará concessões fáceis devido ao impacto na indústria nacional. Eu expliquei sobre isso no vídeo passado. Então você vê que o meu prospecto deu 100%, tá, com a cabeça do governo japonês. Então, continuando aqui. O governo japonês não fará concessões fáceis devido ao impacto na indústria nacional e responderá de forma que não prejudique os interesses nacionais, pois é necessário rever medidas tarifárias. E eu expliquei sobre isso, sobre a parte protecionista, no vídeo anterior. Então você vê que bateu muito, né, com a previsão que eu tinha feito nesse vídeo agora. Então você vê que tem algumas previsões que eu faço que elas se concretizam. Tá? Elas batem, por quê? O paradigma do governo do Japão, assim, ele é fácil de entender, ele é muito fácil. Tá? Principalmente quem pega a parte de geopolítica, não tem grandes dificuldades de entender isso. Só que nisso, a cabeça do japonês ainda está na década de 80 e 90. Se ele não mudar isso, essas negociações vão ser bem duras. E dependendo da situação, esses 90 dias vão ser poucos. Tá? Não vai dar para concretizar. A não ser que bata o desespero no governo japonês. Aí ele faça igual o Vietnã. Ó, tô zerando a alíquota. Caso contrário, não vai virar. Tá? Então nós podemos esperar, de acordo com isso, negociações rápidas ou melhoras na economia japonesa como um todo, a curto prazo, mas nem de longe. A não ser que bata um desespero muito grande no governo japonês. Caso contrário, isso não vai rolar. Por causa do que? O Japão tem essa parte ainda. Com um ego desse tamanho, tá? Para parte protecionista. Isso é bom em parte? Pra caramba. Ele protege muito os seus. É coisa que o Trump está querendo fazer para os americanos agora. É coisa que os Estados Unidos se perdeu no governo Obama, no governo Biden, no governo Bush, né? Porque eles fizeram muitas concessões, liberaram muitas coisas, e coisa que o governo japonês não faz. Tá? O Brasil é protecionista pra caramba. Se você ver o tamanho da quantidade de taxas e o tamanho das taxas que o Brasil coloca para produtos importados é muita coisa. Se você falar que o Brasil não é um país protecionista, você precisa rever os seus conceitos. Tá? Porque ou você não está sabendo geopolítica, ou tem algum viés político partidário muito grande aí que está fazendo cegueira. Porque no Brasil ali, essa parte protecionista é muito grande. E esse de 10% que o Trump colocou no Brasil é muito pouco em relação ao que o Brasil cobra. Mas por que o Trump fez 10% no Brasil, taxa mínima? Porque o Brasil exporta commodities. E commodities, eles são essenciais para a parte da indústria. Porque o que acontece? O Brasil exporta a matéria-prima, os Estados Unidos vai pegar essa matéria-prima,
vai transformar essa matéria-prima e vai vender de volta para o Brasil em forma de quê? De geladeira, ou de forma de carro, em forma de pendrive, seja lá o que for. Então ele vai pegar um produto bruto, vai trabalhar e vai mandar com valor agregado. Por isso que não é interessante para os americanos taxarem o Brasil, como é que fala assim, de uma forma muito alta. Porque ele já está com a guerra com a China. A China exporta bastante commodities também. Só que se a guerra dela é com a China, ele não deve comprar de quem ele está querendo guerra. Tanto que você vê que essa restrição das terras raras para os Estados Unidos vai ser uma pancada na moleira dos americanos, que isso vai aparecer com o tempo. Mas isso vai dar um grande problema, tá, para os americanos ali. E porque essas matérias, essas terras raras, elas são usadas para fazer o quê? Baterias e outros produtos, né, de grande valor agregado na indústria. E sem essas terras vai ficar difícil. Ah, japonês, mas os outros países não conseguem fazer? Consegue. Só que a parte do refino, a China já domina, outros países não. Esse é o grande problema. Porque ficou todo mundo na dependência da China nesse ponto. Porque outros países, igual por exemplo o Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Nós temos terra pra caramba no Brasil. Tá? Só que o Brasil tem alguma empresa de fertilizante químico eficiente? Não tem. Eles estão começando a reviver isso agora. Coisa que eu deveria ter feito antes. Porque se começar a dar problemas de escala mundial nessa parte, os produtores brasileiros estão lascados, porque eles têm que importar os produtos, os fertilizantes químicos. Então, se o Brasil tivesse uma grande indústria de fertilizantes químicos, ele não precisaria de ficar na dependência do exterior. Então, esse é o grande problema de vários países, incluindo os Estados Unidos. O que os Estados Unidos está querendo fazer agora? Ele vai refinar todo o seu sistema produtivo ali e vai praticamente deixar o quê? Para importar só aquilo que ele não consegue ter. Porque todo o resto ele vai ter e ele vai ter que vender para o resto do mundo. Por isso que ele já está começando com essa briga com a China. Só que a China já tem essa cadeia produtiva que os Estados Unidos quer criar agora. Por isso que os Estados Unidos está forçando essa nova entrada no mercado com barreiras tarifárias. Se os países em volta quisessem dar uma puta boicotada nos Estados Unidos, eles conseguiriam. Mas teria que entrar todos os países num consenso. Né? Aí nisso, como é que se fala assim? Ia criar um atrito muito grande. Ia criar um atrito muito grande. Só que os Estados Unidos perderiam. E perderiam feio. Tá? Da mesma forma que a China, ela já está fechando negociações, os Estados Unidos está começando a fazer isso agora. Só que dependendo da forma que os Estados Unidos fizer as negociações, vai azedar para a China. Aí nisso vai criar atrito. Mais atrito entre China e Estados Unidos. Só que os outros países vão sofrer junto? Vão sofrer junto, porque vai dar aquela resvalada. Igual você vê que o Lula veio para o Japão, fechou negócio com o Japão ali, vários tratados comerciais sobre carne, etc. Os Estados Unidos está forçando a entrada de carne americana no Japão. E o Japão, ele tem um comércio restrito. Então se começar, como é que se fala assim, entrar muito produto americano, eles vão ter que parar de comprar um pouco o produto brasileiro. A não ser que dê aquela inundada de mercado, aí entra a ideia da oferta e demanda, muito produto, pouca procura, cai o preço. Por quê? Vai ter pouca procura porque vai ter muito produto do mesmo. E nisso aí acaba perdendo aquele, como é que fala assim, aquele interesse ao longo dos tempos, não de início. Por exemplo, a carne agora está muito cara. Se começar a entrar muita carne agora, beleza, vai cair entre aspas um pouco o preço, o povo vai comprar muito, tá? Mas vai chegar um tempo que depois vai estabilizar isso. Aí nisso vai caindo cada vez mais. Aí o que acontece? Para poder gerar mais inflação, vai ser feito o corte de compras de algum local, para dar preferência para o outro, para poder equilibrar aquela, como é que fala assim, para voltar ao que eram os eixos de antes, para evitar a deflação. Então você vê que é um negócio meio que
não digo complexo, mas que requer certos passos. Só que nisso acaba afetando o quê? Os outros países. Por isso que eles falam que toda essa trama do governo americano ali vai influenciar o mundo inteiro. E não é por tarifas, é nessa parte de barreiras não tarifárias. Então as coisas estão se voltando muito para as barreiras não tarifárias agora. As tarifas foi só para chamar atenção. Então quem mexe com essa parte de comércio, como é que assim, de comércio exterior, geopolítica, deve ter percebido isso. Que as tarifas foi só igual o Hanabi. O cara solta, né? Fez lá o, como é que se fala assim, as luzinhas para chamar atenção. É mais ou menos isso. Os fogos de artifício, as tarifas. Ó, tô te chamando a atenção. Senta aqui para nós conversarmos. Quando nós conversarmos, aí vai vir o grosso da ideia. Tá? Para benefício meu e seu, ou só do meu benefício. Da forma que for feito. Então, se o governo japonês, por exemplo, não estiver aberto a grandes concessões, nós estaremos lascados aqui no Japão. Como falou aqui, né, nesse último parágrafo. O governo japonês não fará concessões fáceis devido ao impacto na indústria nacional e responderá de forma que não prejudique os interesses nacionais. Só que isso pode não ser suficiente para os americanos. E se não for, só o Japão vai perder. Porque os americanos vão meter tarifas lá em cima. Aí nisso babau, entre aspas, como é que se fala? A parte americana. Aí nisso o Japão vai ter que correr para outros países para poder conseguir escoar essa produção. Se não conseguir, é recessão. Tá? Aí não tem volta, é recessão mesmo. Então já dá para você ter uma ideia que nessa parte geopolítica do Japão não tá legal. E não está com luz no fim do túnel, realmente, como foi falado na matéria. Então, se você mora aqui no Japão, fique esperto com seus gastos, pelo amor de Deus. Tá? Se você pretende vir para cá, a dica é a mesma, só que com um pouquinho a mais, porque você vai ter um grande endividamento. E esse grande endividamento não quer dizer que você vai ficar empregado até o final do término da sua dívida. E se você tiver que mudar, você vai criar mais dívidas e mais bola de neve. Então, se você vier para cá, traga pelo menos um pouco de dinheiro de reserva. Porque daqui para frente, só Deus sabe como é que nós vamos ficar. Tá? Enquanto não dá uma definição nesses 90 dias, só Deus sabe como é que nós vamos ficar pro lado de cá. Então, se você pretende vir para o Japão nesse meio tempo para trabalhar, traga um dinheiro extra. Tá? Porque senão pode ser que dê ruim, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? E Maido!